Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, ouve aceitado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sensacional! Sensacional! Sucesso! Onde? Até no canavial. São meio-dia É e nóis, dois é nóis. em Atibaia. Programa Pânico no ar para todo o Brasil. Nosso Robert de hoje é o Lucas Saad Tambelli. Que beleza. O Lucas tem 27 anos, é músico e habita Brisbane, na Austrália. É isso aí, bichão. Tá perto de casa. Cadê a capinha aqui pra eu tocar a música dele? Eu toco no final. Você faz o que da vida em Brisbane? Eu trabalho com música, lá tem um projeto chama Som de Calçada com meu primo. Dou aula também, trabalho com outras bandas, já fazem alguns anos lá. Quantos anos você mora lá na... Fazem 8 anos, eu tive um filho lá, casei Você lá. casou com uma australiana? Casei com uma australiana. Golpe do passaporte. Sério? Exatamente. Golpe da cidadania. Não, foi por amor. Você toca as músicas aborígenes? Por ou amor não? à A gente Austrália. toca, a gente É? faz um mix com Os aborígenes. música brasileira e música aborígene. Tu conheces Yoto Indie? Oh, I heard on the radio. Nossa, esse cara é o Chico Sainz da Austrália. Yoto Indie, muito bacana. Como você conhece ele? José Aborígene. Ô amigo, aqui é... Aí é Irmãs Galvão, ó. Ô, Ô, Lucas, e você só é músico na Austrália? Só. E Foi difícil, mas consegui difícil? trabalhando com os australianos também, tocando rock, que lá é bastante rock. E música brasileira, tem muito brasileiro lá, né? tem muito Sim. brasileiro Porra. trabalhando lá. Não? Churrascaria. Churrascaria pra caçamba lá agora. Eu mesmo já mandei um. Muito bem. Seja bem-vindo. Tá passando reais. férias aqui? Passando férias. Tá com a esposa, com os filhos ou não? Não, eu vim Largou lá. sozinho, eu vim de surpresa. Boa, boa. Cheguei lá, Lembro vim você. passar Fazer outro férias. filho aqui. É isso aí. Exatamente. Lucas Saad Valeu. Tambelli, nosso Robert de hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos. Vamos lá. Boa tarde. A carne só é fraca quando o caráter não é forte. E a voz? É isso aí, bichone. Couve, confida. Couve engravida. Convidou, Toficote, João Dias. Fala, Emílio, beleza? Belezita. Como é que está o senhor? Estamos muito bem. Graças ao nosso Senhor Cristo. Amém. Hoje receberemos a visita e a entrevista com o Fernando Holliday. Holiday. Você conhece o Holiday, Emílio? Eu não tenho a fetsa ideia Cara, que é o o Holliday. Holiday é o seguinte, ele é do Movimento Brasil Livre, tá? Ele é um dos coordenadores, ele é negro, né? Homem, homossexual e ele foi aquele cara que foi no Congresso Nacional no dia dos movimentos negros, deu uma picada no papel lá, deu mó B.O. E a gente vai falar sobre o massacre de Orlando, tá certo? Sobre a cultura e intolerância. Agora a cultura da intolerância. Cultura da intolerância, perdão, Emílio. legal. Sério. Então vai ser um É, programa que também- sobre ódio. Essa coisa de rotular pessoas, né? O que Eu tem a ver com a preciso. política. Tipo bicha tentar, velha. Tentar entender o que está acontecendo com a humanidade nesse momento, né? Ah, não, vamos- tantos Tá- lobos tá solitários, Isso. Agora eu não sou bicha velha, eu sou bicha com experiência. Estado Islâmico, essa cultura aí do lobo solitário, né? Isso aí tá... Lobo solitário. É o Como lobo, assim? Não entendi. o lobo solitário? O que é o lobo solitário? Não sei o que é lobo solitário. Não é Lobo cultura. solitário, a cultura do lobo solitário é desses ataques das pessoas. Elas são pessoas, indivíduos que fazem ataques por conta própria e estão fazendo devastações. Elas entram e matam 20, 30 de uma vez. O Terrorismo. cara sozinho vai lá e faz. Lobo solitário, é chamado de lobo solitário. O leão no Muito cio, bem. compadre. Lobo solitário é o... Como é que ele chama lá do Simba Safari? É, lobo solitário. Porra, São é o chamados- Chuck Norris. Não, Simba Safari. São
são denominados de ataques pelos lobos solitários. Muito bem. Então hoje será um assunto um tanto quanto controverso. Bahia, né? Amanhã vamos falar de Abadá, Bahia. Mesmo porque essa é uma coisa que a gente nem sabe. Que aconteceu direito, né, Emílio? Exatamente. Mas o Holiday, colegas Emílio, meus o Holiday é um cara sensacional. Você vai gostar do Holiday. Boa. Então, muito inteligente. Mas Você vai nome pagar dele- o pau. O nome dele é Holiday. Fernando Holiday. Boa. Não, esse é nome de Muito bom, guerra. esse cara é demais. Deve ser Demais. nome de guerra. Nenhuma bicha Ninguém chama Holiday. Esse cara é show de bola. Você vai curtir o Fernando Holiday. Muito bem. no Vocation. Vai na minha, moleque. Vai na minha, moleque. Vai na minha, meu irmão. Então tá começando o Pânico aqui na PAN. Uma barbaridade. Ticaracatique, ticate. Eu ranquei um bom feijão. Caricatica, ticate. Muito bem, queridos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ser dita. Promoção? Não, uma reza. Vai rezar. Muito bem, férias de julho. Eita, aí sim, hein? E você aí, Tá já chegando, sabe o tá que vai chegando. fazer? Ah, então, para não passar as férias entediado dentro de casa, a dica é programar a bagaça, certo? Então programe a bagaça, porque sua viagem de férias é muito importante. Boa. Você vai garantir os melhores lugares antecipando, se programando. E vai ter os melhores preços também. Aí eu te dou a dica. Viaje com a CVC pelo Brasil e pelo mundo. São ofertas imbatíveis, 12 vezes sem juros no cartão CVC, passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts, pacotes completos, tudo para tornar a sua viagem inesquecível. Pensou nas férias de julho? Viaje com a CVC. CVC sempre com você. Fala, Cabide, o que você quer, Cabide? Fala. Puta, você tá um E arruma a inferno câmera também. 18 vezes. Muito por bem, dia. senhoras e senhores, hoje uma presença ilustre aqui neste programa. Aqui está ele. Ele é o ativista Fernando Holiday, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, e vai conversar com a gente aqui a respeito de todo esse assunto. Eu quero que a Paulinha nos dê as diretrizes para onde essa conversa vai se Paulinha. encaminhar, porque, meu querido Holiday, hoje em dia as pessoas estão muito loucas, então eu queria um direcionamento da nossa querida Paulinha. Vai lá, Pois Paulinha. não, Paulinha, pode falar, meu anjo. Arrase. Tudo bom? É o seguinte, eu achei bacana a presença do Fernando hoje aqui com a gente pelo massacre que aconteceu, que né, a gente viu no... O que que Ele é tem a terrorista, ver ele, por acaso? uma coisa com Tem a ver, eu só queria saber isso. Então, porque Marcelo na é verdade, terrorista, ele melhor do que ninguém pode falar sobre esse discurso de ódio, né? Se, como ele recebeu essa notícia, se para ele foi um atentado, um crime de ódio, ou teve realmente alguma inflência do Estado fazendo todas as Islâmico. perguntas Deixa eu da falar uma pauta coisa, já. presta atenção. Eu acredito que nós não sabemos direito O que aconteceu? o que aconteceu. Acredito que o Fernando também, não é, Fernando? Sim, sim. Nem eles lá Ainda sabem. tá né? tudo Entendeu? meio nebuloso. Nem o Obama, nem o, O próprio FBI. Obama, o FBI, Nem o FBI. a Homeland, a CIA, nem os caras sabem. Eu dei. E nós Imagine estamos nós, aqui é. querendo cagar regra. Certo, Paulinha? Não, na Veja verdade... bem, veja bem Assim onde que nós são. vamos nos meter. O Fernando vai dar a opinião dele sobre o assunto, porque ele Como melhor é do que que... como é que você vai sabe? dar uma opinião de um negócio que você não sabe? Que os Ele fatos vive ainda essa realidade. Ele é ele já homossexual, passou atentado. ele é negro e ele passa por coisas que, de repente, a sociedade não passa todos os dias e ele pode dar a opinião dele sobre o assunto. Acho que a gente vive um discurso de ódio que cada vez mais é inflamado pela mídia e acho que é muito bacana a gente ouvir o que ele tem para dizer para que a gente possa analisar Palavras melhor de os amor, fatos. você Pela quer? mídia? Oi? Palavras de amor. Não, acho que é a realidade. Acho que a gente Pray vê as for coisas... Orlando, é isso? Não, acho que a gente... Hashtag Pray for Emoticon Orlando. colorido. Não, acho que a gente, eu acho que a gente isso. tem que ver as coisas como elas são. Não, E tem, pra dois gente... jeitos. Tem dois jeitos. Vai, Tem dois jeitos. vai. Um é pelo ódio e o outro é Pray for Orlando. Pray for Orlando. Não tem? Pray for Orlando. Você concorda, Fernandão? Sim, sim, sim. Claro. Mas eu acho que aí tem algumas coisas a se discutir, né? Antes
agradecer aqui o pessoal do Pânico, a produção aí pelo convite, a Jovem Pan, Agora etc. eu sei quem é ele. Agora eu sei. Agora caiu. Você é um clássico. Você é o cara que brigou com o Jean Willis. Saiu na porrada com o Jean Willis. Você esticou o cabelo dele no tapa. Tá liso daquele Levou jeito escarrada agora. também, Holiday? Levou escarrada também? Levou escarrada também ou não? Não gasta tá bom. cuspe à toa. Mas deixa ele falar. Pode falar. Não, então... como eu ia dizendo, ainda tá tudo muito nublado, né? Nesse caso de Orlando em específico, mas nós já temos alguns nortes, né? Alguns fatos que começam a sair pela imprensa americana e também pela polícia, pelo FBI, etc. Como, por exemplo, o fato de que o criminoso, o assassino, né? O rapaz, eu acho que o nome dele não é algo que deve ser dito, até para que não se crie como uma espécie de mártir em torno disso. Melhor mesmo. Mas enfim, esse rapaz, ele tinha simpatia, sim, por uma espécie de radicalismo islâmico, né, claramente. Inclusive já chegou a ser investigado pelo FBI. E há coisas um pouco tanto nubladas. Como é que um rapaz que batia na mulher, que tinha certamente sinais de distúrbios mentais, conseguiu uma R15 numa área urbana dos Estados Unidos da América, sem nenhum tipo de fiscalização? Porque Estados Unidos, todo mundo tem arma. Não, sim. Tem uma cultura da arma. Mas aí mas a pessoa não pode ter distúrbio mental, né? Estados Unidos você abre conta em banco. Deixa eu falar. Estados Unidos você abre conta em banco, ganha um rifle. Os caras andam armados lá, vai fazer o quê? Sem contar que a mãe dele, acho que falou que ele também não gostava de gay, tinha ódio. E ele frequentava boate gay, tinha participava de aplicativo, Grindr, Hornet, essas coisas. Não dá pra entender, então. Então, eu acho que aí tá uma discussão também interessante, que é a questão do porte de armas, que você também não pode... Que é isso? É o Spielberg. Esse negócio. Spielberg. E aí entra também a questão do porte de armas, que eu também acho que não é um discurso que deve ser levado pelas paixões, né? Não, vamos tirar armas de todos, ou vamos dar armas para qualquer um. Acho que é um discurso, uma discussão muito mais complexa do que tudo isso. Mas, de qualquer forma, há ali também o elemento da homofobia, né? Porque ele claramente tinha ojeriza a homossexuais. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção nessa discussão para um ponto que ninguém leva em consideração, que pouquíssimas pessoas levam em consideração, que é a questão do indivíduo. Pessoas ali foram mortas, cada qual com as suas particularidades, cada qual com as suas peculiaridades, cada qual com a sua personalidade, e a imprensa no mundo inteiro e os políticos no mundo inteiro tratam eles como simplesmente um grupo LGBT, ou os gays foram mortos, coisas do tipo. Foram pessoas mortas. Exatamente, foram pessoas mortas, e mais do que isso, pior do que isso, então, políticos tratando isso de forma oportunista. Então, mas todo político, Fernando, você há de concordar comigo que todo político é oportunista. Porque todo político gosta quando acontece uma tragédia. Ele precisa de voto. Todo político. É a tendência. Claro que é. Porque tem o ponto, por exemplo, lá, a Hillary Clinton vai falar o quê? Ela vai falar por causa das armas, porque ela defende isso, o desarmamento americano, que é dos democratas. E o nosso querido Trump vai falar, a culpa é que é do islâmico. Não, a culpa é dos caras que entram lá. Entendeu? Então, quer dizer, é muito complicado você discutir isso, porque cada um tem o seu ponto de vista. Não é? Cada um tem o seu lado nessa história, e eles vão querer ganhar votos em cima dessa tragédia. A questão é que não Fernando, deveria... se não fosse uma balada GLBT, vamos supor, você acha que ia ser tratado de outro jeito? Eu acho que ia ser a mesma coisa. A mesma coisa? Não. E nesse momento, nesse momento, os ativistas GLBT vão usar isso para causa deles também. Que faz parte. Porque é isso que o Fernando tá alertando. Feriu um gênero. Mas todo mundo... Foram humanos, todo mundo foram humanos. É tudo humano ali. É gente, entendeu? Um ser humano. Mas se você pegar, cada um vai usar alguma coisa pro seu discurso. Claro. Pra sua... Mas o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é que, obviamente, cada um vai acabar defendendo o seu ponto de vista nessa história, mas a grande questão é que os familiares e as vítimas estão simplesmente sendo ignoradas em todo o debate. Essa é a questão. O Ocidente está simplesmente chutando a moralidade e a gente começa a achar que isso é normal e que as famílias que se virem, as vítimas, morreu, fazer o quê? Quer dizer, isso está se tornando... Não necessariamente. A vida está se tornando banal nesse debate. Não tá assim, você está exagerando.
uma por uma hoje, com profissão, com detalhes que cada um fazia. Sei, mas o que isso a cada um imprensa faz. entendeu? Não, Tipo, sim. Não tá esse Deixa eu falar. desleixo todo. Deixa eu falar. Não tá esse desleixo Não é todo. questão de desleixo ou não. Não precisa fazer carinha de triste. Eu tô triste. Deixa eu falar. A coisa que mais a mídia gosta é de um acidente de avião. Por que um acidente? Porque um acidente Histórias. de avião, um acidente de avião, ele fica muito tempo na mídia. Pode ver, quando cai um avião, fica pelo até menos um achar a mês. caixa preta, fica um mês rendendo notícia. Pautando. Primeiro é o acidente, depois são as surgindo das pessoas. sete. Sim, isso aí é o mesmo vítimas. caso. Agora vão aparecer as vítimas e as histórias, histórias das das vítimas. vítimas. Nós, da mídia, gostamos muito de aterrorizar as pessoas. Porque rende. Deixar vocês com muito medo, porque isso gera audiência. Então tenha Sim, medo. sim. Tenha medo de qualquer indivíduo que entrar na sua balada, porque ele pode estar Armado. com uma AK-47. É isso. E poderá matar todos. Não é Você entendeu? assim também, né? Sim. Gera. É isso. Basicamente é isso, meu Fernandão. Mas eu Na minha ainda humilde acho. opinião. Eu ainda acho que os políticos eles deveriam tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque é o primeiro passo, passo para uma tendência muito perigosa de se ignorar as pessoas, de colocá-las, de classificá-las em categorias, em grupos, e a partir daí se esquecer do indivíduo, que eu acho que é uma tendência nesse debate muito perigosa. Muito bem. Mas também teve caso do Eu moleque acho. entrar no cinema e também matar um monte. Isso aí também... Isso é o cara é maluco. Banalizar. O cara é maluco. O cara é maluco. A questão é a banalização. Você sabe que eu e meu querido Gandler, meu amigo Gandler, eu acho que os únicos caras que sabem lidar com terrorista é o israelense. Por quê? Porque em Israel não tem muito direitos humanos, não tem pray for não sei o quê. Você tem que se defender. Entendeu? Porque os caras, a vida inteira, eles sofreram com esse negócio. Eles não têm O cara muito entrava atentado. num ônibus circular Tem em Tel Aviv e explodia. Agora teve agora Exatamente. recentemente também. Então, o que acontece? Aqui na França, por exemplo, a gente precisa fazer um discurso muito simpático, as velas, Subir o povo hashtag. cantando o hino de mãos dadas. Mas o terrorista vem e é isso aí, cara. O cara entra... Ele vem e regaça. Destrói família. Ele não tá nem aí. O terrorista arregaça. E ele Dane-se. surge do nada. Aí o que acontece? Você fala, não, eu preciso me portar com uma pessoa boa. Vamos cantar We Are The World. A gente canta e vai acontecer de novo. E não tem Não é? como controlar isso. Porque Exato. você não Prever. controla um E terrorista. prever quando vai acontecer o a tempo próxima. inteiro. É completamente imprevisível. Todos os fatos aconteceram dessa forma. Foi um cara isolado que entrou lá e matou todo mundo. Como é que você faz? Mas, gente, mas isso é uma Lobo coisa que solitário. Nesse caso específico, não foi bem do nada, né? O FBI já tinha indícios de que o cara era meio maluco, etc. 3 dias antes dele adquirir a arma, o FBI teve a informação, inclusive foi atrás dele para inquiri-lo. Entretanto, na prática, nada aconteceu. Então, esse caso em específico não é bem do nada, né? Algo poderia ter feito, não Ele sei já exatamente tinha o quê. Mas já haviam Ele informações. era simpatizante, Exato. né? Do Exatamente. ISIS e tal, né? Então, Mas isso imagina quantos mas tem, é imagina as evidente. células Quantos que são? são. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pro Fernando. Você sabe se alguém assumiu isso? Alguém já assumiu O isso? Estado ou não? Islâmico disse que é responsabilidade dele. Mas Entretanto, eu acho que é não. complicado. O Obama não é tá bem dizendo, assim. o Obama disse que é... Marketing. Eles estão usando, mas até agora Isso não é. encontraram indícios de direção do ISIS, né? Porque estão tratando mais como um caso de um lobo solitário mesmo. Exatamente. Lobo solitário. Esse é o Expressão termo solitário. estranha. Não, mas essa expressão, não é? Eu tô Sim, errado? sim. Tô errado? É um lobo solitário Eu sou um lobo possivelmente solitário. influenciado. Eu sou um lobo Eu sou solitário. também, Eu sou Um urso esquizofrênico. Pessoas avulsas na Cotia, vida. é o lobo solitário. Cotia. Não, gente, é o termo usado. Desvairada, meu amigo. É o termo que vem sendo usado nos Estados Unidos, esses ataques de lobos solitários. Sim, sim. Que o cara entra numa escola, mata 20, mata 15. São ataques individuais. Então, eu posso propor uma discussão. Eu tava lendo a Essa respeito vai ser uma disso. discussão. Eu tava lendo a respeito disso. Por isso que eu acho muito perigoso. Não, eu acho que qualquer opinião que a gente fala aqui, ela é complicada, porque ela é rasa. A gente não tem muito conhecimento. Informação, E a gente fala de orelhada, todas essas coisas. Mas eu estava lendo outro dia um artigo sobre o treinamento americano. Porque o que acontece? O ser humano, ele tem dentro dele algo que está no nosso instinto que você não quer matar o outro ser humano. Entendeu? E isso aconteceu muito na guerra.
das guerras. Os Estados Unidos sempre foi um país, sempre se meteu em guerra e tal. E eles estudando os soldados que estiveram na guerra, eles tinham muita... O próprio soldado tinha rejeição de matar o outro. A gente não quer matar outro ser humano, até pela preservação da espécie e tal. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram totalmente o treinamento. Então hoje o treinamento de soldado americano, ele é feito com pontos. Então quando o cara vai pagar, ele ouve um Walkman com a música, com o rock que ele gosta e tal, ele trata mais ou menos como um videogame as pessoas que ele vai combater. Call of Duty. E no meio disso, é exatamente assim o treinamento, que é o quê? Pra desumanizar, pra você falar assim, não, você não tá matando outro ser humano. Isso é treinamento mesmo. São pontos que ele ganha. Então, o que acontece? No meio desses soldados, no meio desse treinamento, tem uns malucos que o Carioca chama de lobo solitário, mas eu não chamo não. Isso aí é louco. Emílio, isso é chamo de assassino. Não, é chamado pela esse termo. Não, esse termo é dado pela Fox, é um termo usado na CNN, é que eu assisto, né? Eu acho que é maluco mesmo, é um cara completamente doido. Não deixa de ser. Um cara que entra numa balada e mata 50 negros. Mas isso também nos Estados Unidos isso acontece muito. Então, quer dizer, mas eles acham melhor o treinamento ser assim, porque eles vão ter um exército muito mais efetivo e vão ter uns eventos esporádicos. A consequência disso é esse negócio. É isso. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Foram barrados, né? Parece que um carro com explosivos e armas lá. Desculpa. Na parada gay de Los Angeles, né? Você ficou sabendo que também iam ocorrer ataques simultâneos. Qual que você acha que vai ser a precaução daqui pra frente nos eventos gays pelo Brasil? Eu não sei se o Brasil ele tá muito sujeito a esse tipo de ataque, né? Pelo Brasil? O Brasil ele geralmente... Ele é ignorado nesse aspecto, inclusive eu acho que é um perigo, né? Mas é um perigo nós ignorarmos o risco, né? As autoridades brasileiras ignorarem esse risco. Existe uma parada gay bem grande, Olimpíadas, né? Agora. Sim, agora com Olimpíadas e tudo mais. Inclusive, o nosso histórico mesmo é de ignorar ataques terroristas e tudo mais. Mas o negócio é que eu acho que você também não pode começar a especificar muito. Tipo, olha, agora a comunidade LGBT está correndo risco, ou agora os negros estão correndo mais risco, né? Todos nós estamos correndo risco. Tem nada a ver. Um hétero poderia muito bem estar naquela boate naquele momento com amigos, tinham héteros, etc. Então eu acho que é muito perigoso você começar a segmentar a sociedade em categorias e a partir disso elencar prioridades. Essa é a discussão. Muita gente tá falando boate GLBT, GLS, GL, não sei o que lá. Você acha que não tá na hora de virar só boate, parar de categorizar? Isso aqui é rolê de negão, isso aqui é não sei o que, não sei o que. É tudo gente. Para com essa conversa. Para. Se o cara quer ir na balada gay, vai ter uma balada outro cara numa balada específica. Mas aí você tira a face. Peraí, mas o mundo não tá preparado pra isso. Você tira a força do gueto e a cultura do gueto. E o mundo não tá pronto ainda pra se multiplicar todo mundo por igual. Entendeu? Você não pode propor isso agora. Eu acho que o problema é quando essas áreas começam a impedir que outras pessoas cheguem. Então, por exemplo, eu tô lá na minha capoeira com os amigos negão e tal. Chegou meu colega branco da periferia que estuda comigo também, escola pública, todo fudido, na favela. Não, você não vai entrar porque você é branco. Então, eu acho que o problema é quando você começa a excluir. Né? Mas a partir do momento em que, sei lá, você tem uma boate gay, mas também héteros vão lá, lésbicas vão lá, etc. Não vejo o menor problema. O problema é quando você segmenta e separa, criando prioridades, e quando você também exclui outras pessoas desses meios, e aí eu acho que é o que tá o perigo. Você acha que o ambiente que a pessoa vive influencia diretamente quem ela será? A pessoa será? Influencia, mas não necessariamente vai torná-la o que teoricamente ela deveria ser, né? Muitos me dizem, não, mas você veio da periferia, negro e não sei o que, tinha tudo pra ser um traficante, um aviãozinho, coisa do gênero, e de fato muitos dos que estudaram comigo, muitos dos que viveram comigo na infância, acabaram tomando esse caminho, né? Acabaram tomando esse rumo. Mas você tem a escolha. Você tem a escolha, por mais que se passe
por dificuldades na vida, por mais que você tenha dificuldades de alcançar um sucesso, algo diferente daquilo que você enxerga naquele ambiente, naquele seu campo de visão, é sempre possível alcançar o diferente, e isso depende de cada um, né? E isso torna-se um problema quando o Estado, né, e os governos acham que eles é que devem resolver esse problema, como é o caso das cotas raciais. Não, nós temos um monte de negros na periferia, eles não entram na universidade porque são incapazes, porque o meio os torna desse jeito, porque eles têm de ser traficantes, então vamos colocar cotas raciais para que os negros consigam entrar na universidade. Isso é um absurdo. Isso é o racismo institucionalizado. Você parte do pressuposto que por ser negro e pobre, você não vai conseguir sair daquele campo. Não, que você não vai conseguir alcançar algo maior. Então, mas você não acha que isso aí é uma evolução? As cotas? Por mais não, que retrógrado. pareça... Você acha? Acho completamente. Você acha retrógrado? Porque você tem, da mesma forma que você tem negros ali na periferia, eles são a maioria, então, é verdade. Mas você também tem pardos e brancos que passam pelas mesmas coisas. Mas muita gente consegue, através das cotas, entrar numa faculdade e se dar bem. E a maioria sem as cotas também, porque não consegue se formar. Então, mas tem dois tipos aí que conseguem sair beneficiados disso também. Ou não? Não exatamente beneficiado. Você é uma exceção, mas tem gente que não é exceção. Você acha não. Você acha que não tem benefício nenhum? A questão é a seguinte: aquelas pessoas, elas passam 12, 13, 16 anos na escola pública, com professores faltando todos os dias, com professores que às vezes sequer dão aula porque não receberam salário, porque o salário veio atrasado porque ganha pouco. E aí, depois de todos esses 13 anos, com uma educação péssima de qualidade, você vai querer ali dentro daquele nível baixíssimo, querer elencar os melhores, e aí põe muitas aspas nesses melhores, e jogá-los numa universidade federal, numa universidade pública, com um nível muito maior, com alunos que vieram com uma base muito maior e com uma base cultural também muito grande. Qual seria a solução, então? Lá. A solução desde tá o ensino, desde o básico, exatamente. Mas quem não teve o básico bom, então não vai ter chance, vai se lascar? Não, aí é que tá. A questão é que você precisa preparar essas pessoas para que elas, pelos seus próprios méritos e com uma base minimamente digna, consigam entrar ali. O que eu tô dizendo é que o ensino médio, então, que é ali o principal... O cara entra, mas não sai, ué. O que você tá falando é que o ensino público é ruim. Isso é um ponto. Sim. Certo? Em todo. Eu acho que quando o legislador foi fazer isso, ele foi meio que o Estado, ele vai reconhecer historicamente o que foram os escravos. Que foi, a escravidão foi uma página horrível da humanidade. Acho que a escravidão e o Holocausto, né? É uma página que tem que ser virada. Então, eu acho que o legislador, quando ele foi fazer isso, ele não tinha essa visão. Ele foi reparar um erro histórico ali, para dar oportunidade para quem um dia foi escravo. Claro. Entendeu? Eu acho que esse foi mais ou menos o pensamento. Sim, mas é que aí você tem um problema grande, porque nós estamos falando de Brasil. O Brasil é um país totalmente miscigenado. Todos nós aqui temos, em algum momento da nossa linha genealógica, da árvore genealógica, algum negro, algum descendente de escravo, etc., alguma coisa do tipo. E aí, o que na prática são as cotas raciais no Brasil? O Supremo Tribunal Federal decidiu, com base num caso da UNB, se não me engano, 2006, 2004, alguma coisa assim. A UNB já tinha as cotas raciais, e aí, num desses casos, o candidato que escolhia pelas cotas participava de uma entrevista, né, uma banca, decidia se ele era negro ou não, com base na cor da pele, história de vida, etc., e coisa e tal. Essa questão foi para o Supremo Tribunal Federal. Alguém questionou e disse que não, é racismo, não sei o que, etc. Foi discutido. O Supremo decidiu que as universidades têm direito de dizer quem é negro e quem não é negro para ser beneficiado nesse sistema de cotas. Na prática, você está institucionalizando o racismo, porque eu vou lá, me apresento, e aí 3 ou 4 caras vão olhar, veja bem, não sei o quê, perguntar a história da minha família. Sim, você vai ser avaliado. Não, acho que você não é negro o suficiente para essa vaga. Que isso, cara? Quer dizer, isso nós estamos falando de um país totalmente miscigenado. E os pardos, como é que ficam nessa história? Inclusive, esse caso específico da UNB foi justamente esse problema. Um foi aprovado pelas cotas, o outro não foi. No final das contas, os dois eram irmãos gêmeos. Tinham a mesma cor, foram criados na mesma família e foram tratados de forma diferente.
Então eu acho que o sistema de cotas, na verdade, é um nazismo do século XXI, aceito por todo mundo e que todo mundo acha bonito, feliz e Agora, por apoia. exemplo, então vamos pegar outra democracia. Vamos pegar Estados Unidos, por exemplo, que a gente tá mais próximo aqui, a gente tem meio Uma ligação cultural. Meio paga-pau. Não, é ligação cultural. E paga-pau, e paga-pau. mesmo. Porque é ligação cultural, a gente se identifica com a cultura. Isso, então vamos pegar Estados Unidos. Você acha que deveria ser na base do dinheiro? Não. Aí também já... Porque lá... Porque qual lá o meio seguinte, termo? Não, lá é dinheiro. Lá é dinheiro. E lá, ou você é um dinheiro, atleta... Ou você é um esportista. Ou você é um esportista, Você ganha uma bolsa. recordista, Verdade, que você verdade. vai ter bolsa, ou então você vai pagar $500 mil e dane-se. É verdade. Ah, você não vai ser 500 mil médico? dólares Não, ano, eu vou trabalhar no McDonald's e é ali que vou ter meu... E não sai da cidade do interior. complicado. Não, mas é que você também tem um sistema de complicado. bolsas ali também, os melhores alunos. Com o esporte também, eles têm um outro incentivo, Só tem é bolsa totalmente se você for diferente. muito bom no Tem esporte outros também. incentivos. Mas a questão aqui é que os Estados Unidos ele é um pouco diferente, né? Nós estamos falando de um país que teve uma segmentação entre negros e brancos até o século passado, década de 60. Né? E aqui no Brasil já é um pouco diferente. Você tem um racismo que não é tão explícito quanto nos Estados Unidos, que é mais velado. E você também tem um método de entrar na universidade diferente do que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para ser aprovado, o cara vai saber a sua vida inteira. A nota que você tirou na escola, etc, etc. Aqui não. tudo, Aqui o cara não sabe nem a sua cor. E aí ele vai avaliar somente o seu conhecimento. E aí lá na frente é que o governo diz, não, esse daqui precisa de uma vantagem a mais porque ele é negro, esse daqui precisa de uma vantagem a mais porque é índio, coisas do tipo. Então acho que é uma realidade completamente diferente. Uma outra discussão, que aí seria um pouco mais profunda e ampla, seriam as cotas sociais, que aí no caso... você colocar os pobres nessas universidades, mas ainda assim você acaba tendo aquele problema dele não conseguir, e esse é um problema que nós temos hoje no Brasil, terminar a faculdade. Sim. Porque primeiro ele não tem a base cultural e a base no ensino médio, ensino fundamental e etc. E segundo, porque ele não tem dinheiro para se manter na universidade. Então é um problema que não tem jeito, tá no ensino básico. Não adianta você dizer, olha, milhares entraram na universidade desde o ano tal até aqui. Mas aí quando você vai avaliar quantos terminaram, concluíram, se formaram e conseguiram emprego, o número se reduz até 80%, 70%. Tem um outro Muito fator. bem. Você vai tocar uma eu vou tocar uma canção agora. Depois eu queria falar sobre Mano Brown. Eu acho essa palavra bonita, negro. Eu acho bonito negro. Eu também acho bonito. Eu acho que foi... Né? Culturalmente é muito bonito. Olha como é sonoro. Você fala assim... A Rihanna é uma negra linda. Né? A negra ali é uma negra linda. Né? Porque é uma palavra... É tipo aquela moreninha. Eu acho hipócrita, moreninha. É negra, eu na verdade, eu prefiro preto, né? Mas eu tô tentando ser politicamente correto. Preto não pode falar. Afrodescendente. Aí eu gosto de falar um negrão. Acho que dá processo. Muito bem. Melanina cheirando a paixão. Eu vou tocar uma música agora, o papo tá muito bom. Você pode mandar suas questões, tem muitas questões. Já chegando algumas. Como é que a turma tá? Tá no Muito ódio? brava. Tá no ódio ou na hashtag? Alguns estão no ódio, né, meu? Mas a maioria tá de boa. Ódio. Ele fala bonito, A Fernando. maioria tá de boa. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença de Fernando Holliday batendo um papo com a gente. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora nesse programa, que está causando aqui também, viu? Cadê o Bola? Você já está causando aqui também nos comentários. Causando. Fernando Holliday está aqui com a gente, ele é o ativista, coordenador do Movimento Brasil Livre, e a gente está conversando aqui sobre vários assuntos. Não é? Não tem um tema definido, a Paulinha bolou isso. Mas estamos falando do que vier. Não, estamos falando a princípio, a priori, sobre o ataque de Orlando, sobre... Estamos dando pitaco, acabou nas cotas. Não. A gente começou em Orlando. A gente começou em Orlando. O Fernando Holliday é um garoto que eu admiro muito pela sua inteligência, pela sua coragem. E você pode conversar sobre esses assuntos, que ele é um cara que tem ideias e posições bem definidas. Então, por isso que eu acabo indo pra
pra esse tipo de assunto, porque ele tem um leque amplo de posicionamentos. Ele é um menino prodígio. Exatamente. Obrigado. Eu queria falar com o Holiday sobre um evento que aconteceu no dia 13 de maio, correto? Sim, a data eu não lembro direito. Porque foi no dia 13 de maio em que você foi no Congresso Nacional e tinha um evento. Pode explicar? Na Olha verdade, isso aí. Depois vocês podem olhar na internet. Isso, você rasgou o papel do documento lá e você causou uma polêmica muito grande. Você poderia... Sim, eu já discursei 2 vezes no plenário da Câmara, né? Uma vez no final do ano passado, onde eu fui falar, se não me engano, de políticas públicas para a juventude, etc. E aí aconteceu de várias juventudes de partidos como PSOL, PCdoB, PT, etc. Fizeram lá discursos lindos. Os jovens morrem na periferia, negro morre igual frango, essas coisas. E todos eles dizendo que quem não defendia o que eles estavam dizendo, na verdade, eram brancos elitistas da classe média, héteros e etc. Exatamente. E aí então eu cheguei lá no plenário, né? Esse é o primeiro discurso em dezembro, e disse o seguinte: olha, meu amigo, eu venho da periferia, eu sou pobre, né? Eu sou preto e eu também sou viado e discordo totalmente de tudo que vocês disseram aqui. Aquilo naturalmente gerou uma revolta, né? De todo mundo que tava lá, começaram a gritar, não sei o que, ódio, não sei o que lá. E, enfim, passou. Aí depois teve o último discurso, né? Que foi o que causou mais polêmica. Foi uma comissão geral para discutir discriminação racial. E pouco antes do meu discurso, o deputado Vicentinho do PT mandou tocar um hino lá, um hino à negritude. Acho que é um negócio assim. Até o título é horrível. E, enfim, cantaram o hino em homenagem, etc. E aí depois eu subi na tribuna da Câmara e disse que na verdade... antes disso eu ainda recebi um elogio do Netinho de Paula, que disse que a raça nos unia, que eu e Netinho de Paula éramos unidos pela raça negra. Enfim, eu subi lá, rasguei o tal do hino à negritude, mandei as favas, porque era um absurdo aquilo. Era a mesma coisa de um deputado branco, sei lá, de qualquer outro partido ir lá e fazer um hino à branquitude, né? E enfim, todo mundo achar isso normal. Rasguei o hino, disse que aquilo era um absurdo e que o Vicentinho, pra mim, era uma vergonha, assim como o Netinho de Paula. E aí, quando eu terminei o discurso, eles foram me bater, né? Não sei o que, é absurdo, ódio, não sei o que lá. Enfim, e depois eu recebi vários comentários no Facebook dizendo: não, você é um negro de alma branca, né? Ou os xingamentos, esses nem são os mais criativos, né? Os mais criativos são tipo... jabuticaba, né, que é preta e mais branca por dentro, ou negresco, coisa do tipo. Outro dia eu tava no metrô, por exemplo, voltando pra casa, e aí eu passei por um sujeito. Esses ativistas negros, eles geralmente têm um uniforme, né, eles têm cabelo grande, meio black power, assim, barba grande também, sempre com uma blusa suja qualquer e uma calça rasgada. Quando eu passei por um desses, eu acho que eu vou apanhar, né? Ele carregava uma mochila, tinha um cabo saindo da mochila, eu passei por ele e eu vi que ele parou. Quando ele parou, ele gritou: Holiday! Aí eu olhei pra trás. Você falou celebrate! Deveria ter falado. Bichadão, meu amor! E aí eu virei pra trás e quando eu olhei, ele gritou assim: seu berinjela! Na hora eu não entendi direito. Berinjela, né? Mas eu vou explicar, calma aí. Aí depois o segurança do metrô chegou, não sei o que, pediu pra ele se afastar porque ele ia pegar o cabo e bater na minha cabeça, né? Caramba! Ele queria me bater mesmo, tava com ódio. Mas aí eu peguei, atravessei a catraca, meio sem entender, cheguei em casa, fui ver na internet, eu vou ver berinjela aqui, qual o raciocínio dele. E aí eu vi lá, né, que tem umas berinjelas pretonas que quando você corta é branquinha por dentro e tal. Então, na verdade, ele também quis dizer que eu era preto por fora e branco por dentro. Você tá traindo o movimento. Exatamente. Na verdade é. isso que ele tava querendo dizer. Naquele dia, em homenagem, eu almocei berinjela, gostei muito. Olha, uma vez tive a oportunidade de falar com o Mano Brown e ele me disse que a vida é um balcão de negócio. Esse é o preconceito que ele sente, porque quando um negro não aceita, um branco não aceita num negócio ganhar igual um branco,
né? O branco e o negro tem esse problema. Qual que é o preconceito que você acha? No mercado de trabalho, por exemplo, ou quando vai abrir uma sociedade, aonde que você acha que o preconceito existe? Eu acho que o preconceito, na verdade, ele acaba sendo muitas vezes incentivado pelos próprios grupos que dizem defender os negros, né? Toda vez que eu entro em algum shopping acima da classe média, né? Uns shoppings mais chiques, um Iguatemi da vida, o segurança vai me olhar de modo estranho e vai me perseguir o shopping inteiro, mesmo que o segurança seja negro. Porque aquele segurança, pressuponho eu, vai achar que sou um bandido ou coisa do tipo. E quem mais diz que negro e pobre é bandido são justamente grupos de esquerda. São pessoas ligadas ao PSOL, etc. Não, porque veja bem, quem vai sofrer mais são os negros da periferia, são os pobres. Um pouco de nóia estão mais submissos a isso. Não, porque foi justamente isso que a gente viu no debate quanto à maioridade penal. O que mais se viu foi os negros e pobres serão os mais prejudicados. Porque eles partem do pressuposto que são os bandidos. Mas isso aí é o seguinte... O que você está dizendo, eu acredito nem que seja tanto esquerda ou direita, eu acho que não é por aí a discussão. Eu acho que é o seguinte, o ruim é quando o cara se apropria de uma minoria. Da causa. Mas foi o que eles fizeram. Eu sei, mas é o seguinte, ninguém é a favor de racismo. Correto? Correto. Alguém é a favor de racismo? Não, é horroroso ser racista. Óbvio. Ninguém é a favor de preconceito. Sim. Correto? Correto. Ninguém é a favor. Alguém é a favor do desmatamento? Não. Ninguém. Alguém é a favor de matar animais? Não. Ninguém. Mas só que o grupos... cara o quê? Eu sei. Existem grupos que se apropriam dessas coisas por discurso dele, pra ganhar voto. Eu não acredito pra ganhar dinheiro, né, Emílio? A verdade é essa, né? Eu não acredito. Faz disso uma profissão. Eu não acredito em político, e se você virar político, você vai virar igual a eles. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você vai ter que ter a maioria. E fazer alianças. Você vai ter que mentir. Porque o pensamento da maioria não pode ser esse pensamento aberto. Você começa com um pensamento aberto, um pensamento legítimo, mas você acaba fazendo mais ou menos o que o povo quer, porque você precisa de voto. Então, eu não acredito em ninguém que lucra com idealismo. Ideologia, se o cara tá lucrando com a ideologia, não acredita nesse cara. Em ninguém. Ó, você pensa em se candidatar? Falei que nem um velho agora, hein? Não, falou que nem um idealista. Você pensa não acredite em quem lucra com idealismo. Não, então não vamos acreditar em quem lucra com nada, né? Você entendeu? Se o cara lucrar com idealismo Peraí, Emílio, peraí. Então vamos lá. Não acredite. Se for assim, ninguém publica livro com nada, então. Todo mundo que publica livro pra divulgar uma ideia. Só uma coisinha. Então não vai ter livro. Então não vai ter filmes culturais. Não faz nada aí, boa, Eu não tô falando em filmes, eu tô falando em políticos. Eu tô falando em político. Não, você tá dizendo que lucra com a ideologia, veja bem, veja bem. Fernando, já sou pré-candidato. Vou falar aqui, sério, só um adendo na pergunta do Daniel. Ele citou o Mano Brown, eu queria saber a sua opinião sobre esses líderes, Mano Brown, esses ícones da negritude, assim. Certo. Eu na verdade, eu já tive várias discussões, várias pautas nesse sentido, né? Com o Mano Brown nem tanto, mas mais com o Emicida, que também vai por esse caminho. Eu acho que, na verdade, é justamente o que acontece com esses caras. Eles acabaram tomando para si um discurso de que são defensores dos negros e dos pobres e que qualquer coisa diferente do que eles pensam é uma agenda racista, uma agenda de ódio e coisas do tipo. E é isso que se vê, infelizmente, nas músicas desses caras, que contaminam a periferia. As letras deles é como se elas passam a imagem de um empoderamento, como eles gostam de dizer, mas na prática eles estão dizendo que todos os negros são dependentes do governo, são dependentes do Estado e que sozinhos não podem alcançar o próprio sucesso. Até que ponto isso é verdade, na sua opinião? Ele acha isso? Ele acha isso? Na verdade, opinião. Na minha opinião, o que calma aí, não entendi a pergunta. Até que ponto você acha que isso é verdade nas letras deles? Que os negros não conseguem alcançar. Na verdade, é que eu acho que o problema tá na especificação. O problema tá nos negros.
Eu acho que todos os pobres hoje, eles têm dificuldade de alcançar o sucesso e nós precisamos resolver isso. A questão é, nós precisamos entender o problema. Por que que o pobre não consegue subir na vida? Claro Este é um primeiro ponto. Subir na vida. Não, sim, mas a regra não é essa. A regra não é essa. A maioria, no máximo, vai ser gerente de mercado. Pagode. Cara, exatamente. você não Então, leviano, então não é eu a acho que na verdade o que nós precisamos é fazer com que esses pobres eles tenham mais liberdade de empreender, de empregar e de conseguir emprego, que é o que nós não temos hoje. São essas pessoas hoje que mais Mas pagam daí o impostos governo no dá país alguma coisa, dá um proporcionalmente. assistencialismo, você não gosta. Não, Por quê? quem disse que eu sou Porque contra assistencialismo? Porque você fala, não, porque o pobre ele tem que conseguir por ele, não sei o que, pela Não, educação mas normal. minha família é e a dependente do esquerda Bolsa não pode. Família. A sua Grande família é parte. dependente da Não, Bolsa não, Família. sim, grande Ela parte. é importante para que você cresça enquanto negro, Não, quanto não, pobre. mas a questão não é essa. Talvez eu não tenha sido claro. A questão é seja. que não há uma porta de saída. Entendeu? Essas pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo, elas recebem o Bolsa Família, mas e aí? Quando é que eu vou parar de receber? Quando é que eu não vou precisar receber isso? O Estado precisa dessa resposta e essa resposta não há. E não é só com os negros, são com pobres de forma em geral. Então esse é o problema. Então, mas esse é que é o grande dilema da humanidade, é justamente esse. Por exemplo, antigamente a igreja cuidava de pobre, aí passou a ser o Estado que cuida de pobre. É, porque a gente fala, quem vai cuidar? Quem vai cuidar dos pobres? A questão é que não Eles precisam ser cuidados. Ele fala que o pobre não precisa ser cuidado. Não, eu não quero ser cuidado. Ele não eu quer, não ele não tenho quer ser liberdade cuidado. de dizer que eu não quero ser cuidado. Eu fui submeter à educação pública de péssima qualidade a minha vida inteira. Eu fui obrigado a me submeter ao perceba o problema. Fernando, mas vem cá, toda educação pública é ruim? Me desculpa, eu vim de escola pública e as Não, eu escolas estudei públicas escola não pública eram boa ruins. também. Tem escola pública muito boa. Deixa ele concluir. Aí é que tá. Vocês não podem tomar a exceção como regra. A regra é que a Eu vim de educação uma família pública é pobre ruim. e as escolas públicas da minha cidade eram boas. Deixa eu falar. Sim, mas a questão é que não é a regra. Eu e Marcos Chiesa, dentro deste humilde programa, nós demos uma grande solução. Qual? Para o ensino. Vai lá. Verdade. O Lá vem. é uma solução É ótima. boa. Chama-se Joga no Google. Isso. Sim. O Joga no Você Google, aprende tudo. você aprende tudo. Você não precisa de nada. precisa de Por quê? professor. Porque ninguém nunca vai estar feliz. Sempre vai faltar alguma não vai coisa. mesmo. Então, Isso tem razão. joga no Google. Acabou. Não tem mais escola. O professor reclama que ganha mal, a escola reclama porque não tem merenda, aí o outro vai lá, o outro rouba a merenda do cara, aí o aluno não Aí não entra tem na faculdade computador. porque o ensino é ruim, aí não tem computador, aí vamos individualizar as pessoas. Mas, Emílio... Hoje em dia já tá tudo meio individualizado. Emílio... Joga no Google. Gente, É a melhor coisa. É a melhor coisa. Programa de governo, educação. Eu peço a Joga palavra. no Google. Eu peço a palavra, Vossa Excelência. Emílio, eu acho que você disse aqui no programa, e até me assusto com essa sua posição de um cara que eu admiro muito, mas eu acho que... Zé Debate. Acho que você cometeu um grande É o Zé equívoco, Debate. um grande equívoco, porque quando você diz que quando há remuneração, né, você acabou de dizer sobre ideologia, correto? Não, alguém precisa, Ideologia. peraí, alguém precisa tomar conta. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Pode parecer um pensamento minimalista, mas não é. É apenas para dar uma praticidade, elucidar. Quando você tem uma pessoa que vai... Ninguém tem um espírito, né? Todo mundo tem conta e boleto para pagar. Eu não quero que as pessoas tomem conta de alguma coisa sem remuneração. Não, todo mundo tem que ser remunerado. Claro. É um trabalho, pô, é digno. É igual prédio em que a pessoa não quer dar direito ao síndico até não pagar a mensalidade, como é que se diz? A taxa de condomínio. Tem que dar uma isenção pro cara fazer um trabalho sério e você poder cobrar dele. Eu já entendi. Já entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi o que você quis falar. Eu acho o seguinte, tem que ser, o político, presta atenção, tem que ser remunerado sim, tem muito privilégio, tem que reduzir o privilégio, ele tem que ter um salário digno e ok. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte... O Jean Willis só existe porque existe a anta do Bolsonaro.
E o Bolsonaro alimenta o Jean Willis. São duas mas você já desvirtuou o que você disse. Eu não tô desvirtuando. Você São desvirtuou. duas ideologias ali. Você falou que não acredita em quem seja remunerado por ideologia. Foi isso que você disse. ele falou. Foi isso que você disse. Não. Ele só colocou no âmbito da política. Não. Eu não acredito em ninguém que seja remunerado por ideologia. Tô falando o seguinte, Ele falou isso. Essas ideologias que o cara levanta, que tem um monte de gente... Não, tem um monte de gente que se emprega nisso. Peraí, Sim. Carioca. Deixa o cara falar. É figurado que eu tô falando. O que um político tem? Ele tem uma ideologia e lucra com aquilo. Ele lucra com voto. O Jean Willis, o que ele faz? Ele ataca o Bolsonaro. Então vamos lutar ele por tem 2 milhão de mandatos e votos. acabou. Ele não pode ser mais político. Pronto. Não, mas não é questão de ser Lógico. 2 mandatos. Mas eu acredito. concordo. Você sabe pra que serve? Você sabe pra que serve o poder, o Estado? É 2 coisas que eles põem na gente. É esperança ou medo, cara. Isso é claro, isso é puro. Ok, até aí você tá falando certo. É só quem é cego que Mas não não vê. foi isso que você disse. Ou você tá se cagando de medo, ou você tá com uma puta esperança. Ok. Ou falei palavrão. Ninguém- Não, Ninguém- vou tocar uma ninguém tá música. Eu vou tocar uma discutindo. música. Pra acalmar. Emílio, no contexto foi válido. No contexto foi válido. O cagando Entendeu? no contexto foi válido. Pode ver. A gente a vida inteira. Emílio, então gente tá, a vida solução inteira. é... Tem solução, Tem Carioca? solução sim. 2 mandatos, acabou, nem pode ser candidato a nada, meu amigo. Você acha que os caras querem mudar? Por Então que vamos eles vão nós mudar. Que nós, cara. Ué, o povo botou a presidente pra fora. Ih, lá vem. novo, lá vem o ninguém papo. botou ou não? Lá vem o Facebook papo. do Carioca. Lá vem o papo. Foi ou não? Ou foi a esquerda que botou? Foi o Vicentinho que botou? Facebook.com/Barbelúcio. O povo vive de O povo esperança. votou na Dilma, filho. O Bobo povo... não é bobo. Abaixa a rede. Vai ter golpe! Fala pra mim, Fernando. Fala pra mim, Fernando. Quando é que você, na sua vida, não passou só tendo medo ou tendo esperança? É sempre assim. Aí vem a decepção. Aí você, não, agora vai... Não é aí, verdade. A gente teve avanços nesses últimos Eu vou falar anos. pra você. Nada legal foi criado por governo nenhum. As coisas legais é a iniciativa privada. As coisas mais Isso é um legais, fato. As coisas mais legais do Vai, mundo. Emílio Liberal. Não é questão de liberal. Fala uma coisa bacana que saiu lá de Brasília. Você acha, puta, que bacana. Da sua vida. Fala um negócio legal. Minha vida? Brasília o saiu SUS. Legião Eu tomei uma vacina Urbana. muito boa. Capital Inicial. O Saiu SUS é de da hora, o SUS dá remédio. As paródias e o do SUS, Carioca. eu precisei tomar uma antitetânica, fui lá no Emílio Ribas, rapidão, tá? Valeu, SUS, Pra tamo mim, de junto. Brasília, Muito saiu bem. Legião Urbana, o Capital A Inicial. maioria morre no SUS, na verdade, né? É, o SUS é Ela uma tomou, beleza. ela tomou uma vacina. O SUS é uma maravilha. Manda jogar Não é bola. bem assim na vacina. minha quebrada. Pergunta pra médico Você que é teve. SUS. Vai lá e pergunta pros médicos. Liga aí pros médicos aí, aleatório. Gente, Ah, exceções. pergunta aqui na Jovem Pan. Gente, Há em tantos exceções. lugares não existem A pessoas exceção é quando felizes. funciona, Gente, essa que é a questão. O pai da Pepela outro dia foi super bem tratado. Muito bem, eu vou tocar uma Tem música. exceções. eu amo o SUS. Eu vou tocar Beijo. uma música agora. Tem exceções pra tudo. Eu vou tocar Malandragem. Da Cássia Eller, Emílio. Quem É sabe isso, eu sou uma isso. garotinha. É isso que os caras querem, é a malandragem. É uma ilusão. O para salsifufu você. da vida. Salsifufu, eles são todos salsifufu. Eles têm um discurso bonito, mas a conduta deles não é. O discurso é maravilhoso. Como as palavras são bonitas quando são bem colocadas. Convence-nos. Aí vem a malandragem e você se decepciona. Vem um ha! É, meu amigo. Quando vem o ha, você fala, entendeu? Caracati. Muito bem, queridos, estamos recebendo uma figura encantadora aqui no programa Pânico. É o Fernando Holliday, um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, e ele está conversando aqui com a gente. Já falamos de várias coisas, já tentamos defecar muitas regras aqui, porém... Não chegamos a lugar nenhum. Porém, saiba que você pode defecar regras durante horas, nós não chegaremos a lugar algum. Só vai feder. A não ser a morte. Porque Ai, a Emílio. morte... É uma certeza. A morte É absoluta. chega à tarde. Emílio, eu tenho uma pergunta. Sabe o que isso significa? Pense bem com os seus botões. Tô pensando. Se você não tiver com os seus botões, na próxima vez que você for dar uma cagada, pense: por que a morte chega à tarde? Aí amanhã você me responde. Emílio, minha pergunta é a seguinte, Fernando. Você, na minha opinião, você é um cara diferenciado, não por ser homossexual ou negro, mas por ser uma pessoa muito inteligente, assim. E acho que a gente, historicamente, tem heranças, né? Eu, Daniel, a gente é aqui do povo judeu
Nós sofremos um massacre também e fomos indenizados. Não, você não por sofreu isso. massacre nem você. Quem sofreu foi a turma naquela de época. Auschwitz. Nossos bisavós Ah, morreram mas ali. você não. Aí sim. Bisavô Você tá de boa. morreu tudo, né? Nem um simples jejum você faz. Você rouba. Nem isso, Você rouba. Eu Você toma água no chuveiro. Tem que trabalhar, pô. Você Fazer o quê? rouba. Não vem, não. Eu não venha eu querer não- se colocar. Eu realmente não respeito o jejum, mas a minha pergunta é o seguinte: eu respeito muito você ser um cara particularmente autossuficiente, mas a gente aqui tem heranças que acho que são históricas, né? Tipo, o bisavô é espanhol, o cara tinha uma fábrica, pá, a família tem dinheiro, o cara pode se dar o luxo de ficar 1 ano sem passar na faculdade, 2 anos sem trabalhar. E os negros, na maioria, foram escravizados. Essa é a herança, entendeu? A herança econômica que o cara tem é zero. Sendo assim, você acha que é normal, mesmo assim tem que ter essa igualdade de oportunidade? Você não acha que merecia uma indenização, algum outro tipo de conta a se incentivo? pagar. Que não seja uma cota, não sei, alguma outra coisa. O que você acha disso? Sim, eu acho que aí é que tá o grande problema, né, que eu cheguei a falar aqui no início, que é essa questão do esquecimento do indivíduo, né? Eu provavelmente não sei, porque da minha avó pra trás, minha família não sabe de merda nenhuma do que aconteceu. Mas provavelmente tive entre os meus ancestrais escravos. Uma avó, um avô, um bisavô, avó não, né? Bisavô, tataravô, etc. Mas eu não tenho absolutamente nada a ver com o que eles sofreram ali. Eu posso ter uma ou outra consequência, mas daí você comparar o que os negros sofreram na escravidão com o que os negros sofrem hoje, ou comparar o que os judeus sofreram em Auschwitz com o que os judeus sofrem hoje, é algo completamente diferente. E aí entra uma outra questão também. Também tem a questão dos imigrantes europeus que vieram para cá em condições inimagináveis. E aí entra uma outra questão. Se todos esses ancestrais nossos acabaram se misturando ao longo do tempo e vindo nós aqui, miscigenados, etc., com as nossas diferenças que nada tem a ver com aqueles daquele tempo, mas que de uma certa forma lutaram pela sua própria liberdade e pela liberdade dos seus futuros filhos, netos, bisnetos, etc. E aí depois de anos de luta pela liberdade, vem aqui pessoas dizer, como a própria Amanda disse, que essas pessoas não têm condições de alcançar o sucesso pelos seus próprios méritos, porque são incapazes, porque tem uma dívida de séculos atrás. Absurdo. Não, você disse que pobre não consegue subir na vida se não for cuidado pelo Estado. Essa foi a maior das ofensas que eu já ouvi em uma entrevista. Isso é um absurdo. E infelizmente não é só a Amanda. Infelizmente são outros tantos deputados, senadores, possivelmente intelectuais, atores, atrizes, cantores, e esse discurso é espalhado em rádios, TV, e eu fui obrigado a ouvir isso a minha vida inteira. E hoje eu combato esse discurso justamente porque eu vi, na prática, pessoas vencerem todas essas adversidades da vida sem sequer uma única ajuda do Estado. Então, mas isso que eu queria entender de você, porque o nosso papo aqui... O cara mandou um Thug Life aí, viu óculos aí do Thug Life. Desculpa. Ô, Fernando, eu entendi o seu ponto de vista, eu entendi. Mas o que eu queria saber de você é o seguinte: tem que haver a intervenção do Estado, do governo? O governo ele tem que olhar para esses caras ou não? Ou simplesmente vamos ser liberal, vamos deixar o circo pegar fogo? De forma tem que ter intervenção o do Estado ele tem de existir e ele tem de estar presente. Então quer dizer, a gestão que o Estado está fazendo em relação aos negros e pobres é que está errada, é isso? Aí é que está o problema, ele não tem que gerir essas pessoas. A questão é, eu sou muito fã de John Rawls, que é um filósofo tanto conhecido no meio liberal, que ele diz o seguinte: as desigualdades sociais sempre vão existir. Isso é um fato. E elas não necessariamente são injustas. É injusto quando a desigualdade é, tipo, totalmente absurda. Estamos falando aí de um morador de rua, um morador da Rocinha, em comparação a um dos megas empresários dos Estados Unidos, coisas do tipo. Mas a questão é que as desigualdades existem. Qual é o papel do Estado neste caso? Fazer com que os mais pobres, os menos desfavorecidos, tenham o máximo do mínimo, ele chama isso de maximin, para que eles possam partir de um igual patamar de oportunidades.
A partir do momento que se tem igual oportunidades para o filho de classe média e o filho da empregada doméstica, a partir daí eles terão condições de, por si só, alcançar o seu sucesso. Beleza. Então vamos partir do seguinte princípio. Vamos pegar uma classe média. Estados Unidos era um país, depois da Segunda Guerra, virou um grande classe média. Era um classe médião bacana. O que o cara tinha que ter no pensamento do capitalista americano? Era um carro, uma casa, um trabalho. Começa do trabalho. Com esse trabalho ele podia comprar uma casa, ele podia ter um carro e os filhos estariam na escola. Pá! Fechou a conta dessa grande classe média. Só que o que aconteceu na medida que o tempo foi passando, hoje você vê o capital... E é isso que eu tenho medo. Eu tenho muito medo disso. Imagine que 64 pessoas, 64 caras, são donos da metade da riqueza do mundo. Então, quer dizer, esse negócio não vai funcionar, bichão. Por mais que a gente fale, beleza, eu acho que a nova geração é que vai mudar isso aí, porque tá muito zoado. 64, o Bill Gates tem 70 bilhão de dólares. Pra quê? Fica doando sem parar. O que esse cara faz? O que você faz Compra o LinkedIn. Não, ele tem menos, porque ele deu 26 bi pro LinkedIn agora. O que você faz com 70 bilhão de Pessoa dólares? que tem 70 é a pessoa Compra que tem... Mas é que aí tem uma Então, é um negócio que não vai fechar essa... Por mais bonito que seja o nosso... o discurso, o mínimo do mínimo, porque precisa saber o que é suficiente. E o ser humano não sabe nunca o quanto é suficiente. Não, mas é que a partir do momento... O ser humano é um bugado pra caramba. É difícil. Mas é que aí você tá considerando que o mundo tem uma riqueza limitada e que aquilo ali a conta não bate. Não bate, não fecha. Mas a questão é que 64 caras... Eu entendi uma coisa. Sim, mas a questão... Ele tá retomando a autoestima da pessoa. Ele tá retomando a capacidade do cara pobre, negro, de chegar e não... Sim. E a conta é o contrário. Se você dá esse benefício agora, ok, bacana, você dá a cota, mas você deveria dar o ensino antes da cota. Tô certo? Obrigado, toca aqui, irmão. É nóis. Judaísmo e negritude. Só que aí, Emílio tem um problema. É isso que ele tá colocando. Eu sei, mas aí você vai ter que colocar dinheiro no ensino público. Coloca, porque aí certeza. Não é o problema do negro, do japonês. Com certeza. O problema é do professor que ganha uma micharia. Exato. Mas é aí que tem que entrar o dinheiro. É aí que precisa. Dinheiro, bicho. Claro que tem. Aí é que está, Não tem pra Emílio, 64 pessoas? Os PT levaram tudo dinheiro pra eles. Emílio, PMDB, PT, PSDB. Os caras aí. O professor ganhar mal é uma discussão muito antiga. Não existiria mas a gente tá fugindo aqui completamente, porque o negócio é o seguinte: no capitalismo se gera riqueza. Ou seja, hoje nós temos o homem mais rico do Brasil, se não me engano, é o Jorge Paulo Lemann, com seus 19 bilhões, 18 bilhões de reais. 19 bilhões? Sim. O que o Lemann faz com 19 bilhões? Come Burger King e toma Budweiser. Emílio. Passa Heinz ainda na salsicha. Você gasta em 5 minutos no fliperama do Eldorado ali. Eu levei minha filha ontem, perdi as calças lá. Você gasta rápido. Mas a questão é que ele não começou com 19 bilhões. Não. Eu sei, mas o capitalismo é só acumular. Não. A questão é que você gera. Você tá gerando riqueza e você tá gerando emprego. E pessoas que estavam fora do mercado de trabalho estão entrando no mercado de trabalho por causa dos 19 bilhões dele. Saber o seguinte, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida agora vão conseguir ter. Eu quero que você tá entendendo? Não. As coisas se integram. Fernando, você é um cara muito bom e muito esperto. O que eu quero saber é o seguinte: o que nós aqui precisamos chegar é o quanto é o suficiente. It's enough. É isso que é o negócio. Enough. It's enough. Enough is enough? It's enough, my difícil baby. Falar enough. It's enough. Enough. É muito gay. Quanto é o suficiente? Não, essa daí é a grande questão. Essa é a questão. Mas nós não podemos discutir isso enquanto... Isso nós vamos falar nos bastidores, porque eu não vou dividir isso com ninguém. Jamais eu vou dividir com os meus ouvintes. Isso vai ficar entre nós. Não. Porque eu acho que isso tem que ser numa confraria, poucas pessoas. Os charutos. Porque aí, Fernandinho, aí nós teremos o poder em nossas mãos. É Illuminati agora. Isso, e nós saberemos como conduzir
Boa. Nós vamos manobrar o povo. Emílio, eu tenho uma dúvida aqui, só voltando ao ponto de Orlando, rapidinho aqui. Cala a boca, já foi, irmão. Ó. É uma pergunta. Habib, tá já louco. foi, Habib. Uma pergunta aqui. Esses bacon, esse gordo. Peraí, Habib, Fliperama, te deixou lesado. É melhor eu fazer essa pergunta do que a Marina Manteiga falar. Então deixa eu perguntar, só um minuto. Deixa a Manteiga falar. Deixa eu voltar de minoria Orlando. patricinha. Rapidinho, só um minuto. Orlando, por exemplo. Eu quero que você me diga o que é suficiente pra você. Pra e mim, pro seu vizinho. Cheddar. Pra mim, ele é cheddar. 70 pau por mês. É lá, tá vendo? Pra mim. Então. Agora deixa eu perguntar pra você. Não, mas fala pro cara do aluguel diminuir, pra hebraica diminuir a conta daquela merda. Minha filha tem 3 anos e aprende hebraico. Pra quê, pô? Pra que você coloca a sua filha? Eu não sei, também Coloca sua filha pra estudar na hebraica. Só 3 pau. uma porcaria. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso me defender porque ele me acusou. Primeiro faz uma fone. Deixa eu só fazer uma pergunta. Catar você, ô seu pigal. É o seguinte, meu irmão, Fernandão. Você é um gay blazer. Desculpa te chamar assim. Não é blazer, não. Quem que é louco? A bicha grita. Gay blazer? Blazer, peraí. Eu falei errado. errado. Só um minuto. A bicha grita. Deixa eu fazer minha pergunta. Tô dando... Quero dizer pra você. A bicha é Beyoncé. Não é blazer. De onde ela é blazer? Você tá louco, velho. Deixa eu fazer a pergunta. Milhão, bota a ordem. O povo não é bobo. Cala a boca. Eu tô toda Vera Verão. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Parece que vocês não aprenderam a lição número 1. O professor não falava o seguinte: quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Eu fui expulso. Porra, vocês têm uma mania de... Deixa ele falar. Minha pergunta é a concluindo. seguinte, o que eu quis dizer, desculpa, eu me expressei com a palavra errada. Você, na verdade, é um cara discreto. Então, quando a gente vê você entrando pela porta, a gente não sabe que você é gay. Por exemplo, o Evandro, por exemplo, já parece um Minion com cachumba. Você vê claramente o que ele é. Eu queria saber, essa questão do atentado de Orlando fez você refletir sobre essa coisa dos terroristas, talvez de uma forma que você não tenha refletido. Qual na sua cabeça seria uma estratégia legal de combate ao terrorismo? Ô, meu, você tá bem louco, Não, hein, tá bem Rabin? louco. Você me desculpa. Bateu agora. Bateu agora. Combate ao Efeito rebote, hein? A marofa bateu agora. Peraí, deixa ele falar, pô. Responde o Bob Marley, por favor. Foi bem confuso, né? Foi de gay blazer ao combate ao terrorismo. Bom, mas Tentei me render duas. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tentei fazer duas piadas, não funcionaram. Ah, tá. Por isso que ficou desse jeito. Nossa, mãe do céu. Vamos à pergunta. Tá. Mas eu tenho que fazer considerações sobre o gay blazer ou não preciso? Não, deixa o Escobar fazer a pergunta. Eu acho que a questão do combate ao terrorismo é uma questão totalmente difícil de se responder. É muito mais complexo do que se tenta mostrar, né? Não é com um muro, como quer Donald Trump, que você vai resolver o problema dos atentados terroristas. Inclusive, quem cometeu esse atentado era um americano convertido ao islamismo. Ou seja, ele vai começar a enxotar americano da América. Se converte, ou seja, completamente inconstitucional e até mesmo imoral nesse caso. Então acho que não é um debate simples. Mas eu acredito também que a guerra, ela não ajuda, né? Os grupos radicais que surgem hoje, o ISIS é o exemplo mais claro, vieram justamente das guerras no Oriente Médio, provocadas pelos Estados Unidos. Quem criou foi o americano. Exatamente. Por outro lado, a Inglaterra tentou combater de uma outra forma, antes que esses grupos surgissem. E como? Com comércio, com livre mercado. Porque se você tem comércio entre essas partes, entre essas regiões, naturalmente, além de enriquecerem, obviamente, elas vão querer a paz, porque a paz interessa ao mercado e interessa ao livre comércio. Você não vai querer que o cara que vai comprar o seu tapete do outro lado do continente tem uma bomba explodindo na casa dele ou na fábrica dele, etc. Então é preciso integrar essas áreas, é preciso integrar esses continentes para que eles possam negociar entre si, trocar, enfim, ter comércio entre si, para que a paz possa vir a ser consequência disso. Mas, claro, você não pode ir lá e começar a propor livre mercado pro Estado Islâmico. Antes disso, é preciso destruir o Estado Islâmico. Então, eu acho que a gente está num problema devido a ações equivocadas da América, que foi vencida aí pela Inglaterra, e que agora, primeiro, nós precisamos destruir esses grupos radicais e, a partir daí, criar relações com essas regiões para que se evite o surgimento de novos grupos. Destruir é matar, você tá falando de matar. Sim, o Estado Islâmico não tem como dialogar. Infelizmente, não tem muito. Você quer passar metralhadora, né, Beyoncé? Passar régua. Chumbo E trocado. você não gosta do Obama, então?
Não, o Obama, na verdade, ele, além de não ter resolvido este problema, além de não ter enfrentado o ISIS com firmeza, ele também veio com um papo radical de desarmamento, culpando toda e qualquer arma vendida nos Estados Unidos, que eu não acho que é por aí, acho... Sim, que o mercado de armas nos Estados Unidos é exagerado, indiscriminado, mas também eu não acho que, tirando o direito à liberdade de autodefesa do cidadão, que se vai resolver esse problema. E também tem toda aquela questão dos negros, né, que ele reforça. Não, sou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e foi um dos mais incompetentes. Né? Então, mas eles não assumem. Mas os americanos não assumem a burrada que eles fizeram. Porque eles foram lá na guerra do Iraque, eles foram lá pra ficar um ano. Ficaram 15. Bagdá. Ficaram 15, quebrou a América, quebrou dinheiro lá, que custa caro, guerra custa caro. Sim. E aí o que acontece? Criou-se essa. Desestabilizou uma região que era. Indústria bélica é muito dinheiro. Que era controlada. O que você entende de indústria bélica? Ele entende. Falou o Rambo brasileiro. Falou, na guerra. Falou o Rambo. Alô. Porque eu sou judia. Alô. Eu tive irmãos judeus. Eu posso fazer, Emílio, só que ele me acusou Falou, de Amanda. Só que ele me acusou de... Não, só continuar com a pergunta do Rabin. Você acha que o homem pisou na lua? Vai lá, Amandinha. Você me acusou de estar falando que as pessoas da classe mais baixa só sobem pela ajuda do governo. Eu acho que não. Você está sendo um pouco generalista. Mas você falou. Você é um pouco violento no seu discurso. Então, acho que se você falasse mais baixo, seria mais legal. Não. Precisa Você disse ficar categoricamente, querida. Tá, você disse categoricamente. Eu acho que essas pessoas precisam ser ajudadas. Eu acho que todas as pessoas precisam ser ajudadas. Assim como a sua família Não. foi Você ajudada, disse assim essas como a minha pessoas família foi precisam ajudada. ser ajudadas. Eu faço parte dessas pessoas. Querida, eu também faço parte. Você acha que eu vim de onde? Você precisa da sua ajuda. Você acha que eu sou europeu? Bolsa Família. Querida, pelo amor de Deus. Eu sou europeu. Eu também. Eu acho, cara. Eu só quero concluir uma coisa. Só uma coisa assim. Eu acho só uma coisa assim. Das pessoas que vieram aqui, que eu não concordo, tipo, vieram várias pessoas aqui. O meu passaporte é vermelho. Parabéns. As pessoas que vieram aqui. O meu Deixa eu falar, Emílio. Eu preciso só falar isso. Não precisa de visto. Ela quer dar uma chabulengada. Eu só preciso falar. Das pessoas que vieram aqui, vieram muitas pessoas que eu não concordo. Lobão, inclusive o próprio Chico Santa Cruz. Não concordo com Carioca em muitas coisas. Quem mais? Um monte de gente veio aqui, mas eu acho que você é a pessoa mais absurda que eu já vi. Tá? Eu digo a mesma coisa. Nossa. Pra você. Tá bom? Calma aí, mas qual é a sua base de a argumentação? que eu já recebi em uma entrevista foi dela. Foi da Amanda Então tá bom, Ramalho. então não põe aí, pode pôr na manchete. Tolerância, vamos... Eu acho que, cara, você tá viajando. Não, mas eu ainda te Orlando, amo. porra. Não, você não me ama, eu não te amo. Amo sim, amo todos os Olha, seres humanos. eu vou dizer uma coisa. Jesus o coração, Eu estou gente. irritada de verdade. Por que, Amanda? Você não argumentou. Não, o cara grita. Tem argumento, Amanda. Não, ele grita, Só porque você falou um ele fica negócio e falando- não quer assumir? Não. Qual é o argumento, Amandinha? Gente, O apenas... que ele falou que você não É concorda? uma luta de bairros, Peraí, gente. É peraí. uma luta de guetos. Calma. A Amanda, ela é favorável às cotas Sim. e ele é contra as cotas. Sim, mas o Qual jeito que é ele... o problema que existe nisso? Não, o Eu jeito acho que o problema ele é que ela acha que eu acusa- falo muito alto, né? Não sei. Eu falo também. Mas o jeito que Qual você é? generaliza, Não que sei. você Deixa eu falar. acusa, que Peraí, você calma. fala... Eu vi uma coisa que você falou absurda Tá num acostumado a falar, debate. não sei nada. Deixa eu falar. Eu vi você num debate, não sei se foi da PAN ou da Folha, que você falou que não gosta que os negros sejam adornos e se vistam como negros. Eu não disse isso. Você disse sim. E eu falei assim, que pessoa é essa? Que você acha que você não gosta dessas coisas da cultura negra, da capoeira, que não sei o quê, porque vem na Copa do Mundo, os negros fazem isso e aquilo. Não, é que sabe, não foi eu bem achei isso que eu disse. Cara, se explica, pelo amor de Deus, resolvi isso, porque na minha cabeça eu falei... Você você viajou, tem que né? assistir de Você novo. viajou. Não, eu viajou. vou repetir. É que eu fui num debate, aqui mesmo, foi aqui aqui na Jovem Pan com um líder desses movimentos Foi e uma tudo mais. menina, não foi? Não. Um rapaz. Não, foi um rapaz. Certo. E aí, no meio do debate, Isso, esse debate tá aparecendo aí, pra quem tá vendo na rádio não tá vendo, por obviedade. No meio do debate, ele começou a falar sobre, o Ministério da Igualdade Racial, que tinha sido extinto, alguma coisa do tipo. E aí eu disse pra ele, 28 milhões de reais foram gastos todos os anos, essa foi a média, neste ministério para que ele não fizesse absolutamente nada. Ou seja, só mesmo para gerar cabide de emprego. E aí ele disse, não, porque tem o programa Periferia, não sei das quantas e etc. E aí é que entrou a minha crítica. Porque
esses programas eles não servem de nada, periferia, não sei, a periferia continua uma porcaria, a juventude continua assim submetida ao tráfico e ao crime, essa que é a verdade, o Estado lá não chega nem por cota, nem por meio nenhum. E aí eu fiz uma crítica quanto ao modo como esses grupos veem os negros. Os negros nos programas do PT, do PSOL, e foi isso que eu disse. Você precisa assistir de novo e prestar mais atenção no que as pessoas falam. Então presta atenção no que as pessoas falam para não falar besteira. Porque o que foi que eu disse, eu ainda estou falando. Porque o que foi que eu disse é que esses grupos e esses partidos veem o negro como um estereótipo. Sempre com Black Power, pichando muro ou fazendo capoeira. Não tem absolutamente nada contra quem queira pichar muro. Aliás, quem queira pichar muro, sim. Mas com quem queira fazer capoeira, ter seu Black Power, etc. Eu também tenho o meu, tô aqui, tô tranquilo. O problema é quando você põe isso como regra e você impõe isso às pessoas somente porque são negros. E é assim que esses grupos se enxergam. O programa do PT é sempre a mesma coisa. O negro é sempre aquele cara específico, um personagem estereotipado. Eu entendi. O que você colocou é exatamente isso. Grupos políticos se apropriam de negros. Exato. E você é contra. Sim. Falei rapidamente. É isso que ele falou, isso. Amanda. Obrigada. Tá vendo que vocês ficam brigando? Mais sucinto. Muito bem. Agora eu entendi. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Infelizmente eu tenho que encerrar. Ah, não. Sério? O público ama quando tem porradaria, legal, mas eu lembro uma coisa. Orlando. De Martin Luther. Rabinho pergunta. Caim matou Abel. Parta deste princípio bíblico. Mas perdeu para Verdun. Parta desse princípio bíblico pra você ver que o negócio não tem jeito. Ó, o Facebook do Fernando é Fernando Holiday. Você pode entrar lá. O Instagram dele é @f.holiday. E o blog, o site, né, é o MBL, que é o movimento aí, .org.br. Isso aí. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que você volte. Amandinha é uma menina muito legal. Eles vvão cantar agora. E Amandinha, depois eu mando presente pra ela. Amandinha é capão. Ela vai comprar uma R15 agora. Muito bem. É, bicho, brincadeira. Esta fera. Com essa imitação de Fausto Silva, eu vou me pirulitar. É uma barbaridade, né, meu irmão? Queria falar uma coisa só. Pois não, Raban. Queria fazer uma crítica aqui ao pessoal. Não, eu queria fazer uma crítica séria aqui ao pessoal da prefeitura que tá retirando papelões dos mendigos que estão passando frio na rua pra evitar a privatização. Que porcaria é essa, senhor prefeito? Tô fazendo uma de carioca aqui. Mas é porque tá um frio, morreu mais um mendigo essa noite. Privatização do quê? Não sei, cara. Os caras estão retirando papelão pra evitar a rua ficar cheia de mendigo, pra eles se sentirem em casa. Os caras estão passando frio, morreu mais um essa noite. E cobertores também, eu li essa matéria. Perdemos mais um mendigo. Muito bem. Emílio, pois não. Não tem nada a ver, mas... Só pra dar um toque na galera, tá sexta e batendo sábado eu tô forte. em São Paulo com a Dilma do Chefe, Boa. no Teatro Eva Vilma. Nessa sexta e sábado, devido à procura aí 17 e 18. 17 e 18 e sábado, sexta e sábado agora, Dilma do Chefe, Teatro Eva Vilma, bilheteriaexpress.com.br e compraingressos.com. Muito bem. Todas vão. Dito isso, vamos nos pirulitar. Até amanhã. Certo? Certo. Eu quero ver o dia que um vai dar razão pro outro. Eu quero ver eu esse vi dia. Márcio Garcia falando... Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.